Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marco Mantovani, professor de raciocínio lógico da Qualis Concursos, e estamos aqui para a nossa aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aula. Não esquece de se inscrever no canal, seguir a Qualis nas redes sociais aí e de dar um joinha aí no final desse vídeo, beleza? Na nossa aula de hoje, eu vou corrigir aí, vou fazer os exercícios, né? Vou fazer a correção dos exercícios da prova do TCE de São Paulo de 2017, tá? São 10 exercícios, na verdade um deles foi anulado, né? Mas eu vou resolver do jeito que eu acho que é o que eles queriam dizer aí na questão. Então, vou corrigir aí os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir mandando aí no chat que eu vou ajudando vocês. Beleza? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer aí os exercícios da prova de agente, né, do TCE de 2017. Então, vamos para as questões aí de raciocínio lógico. Primeiro, ele fala assim: a banca é a VUNESP, né? Na primeira questão, ele faz uma questão de sequência. Ele fala assim: considere essa sequência 10, 15, 13, 18, 16, 21, 19, 24, 22 e 27. E ele quer a soma do 16º, 17º e 18º termos dessa sequência. Primeira coisa, eu tenho que entender essa sequência, né? Então, o que está acontecendo com ela? Então, ó, eu vou colocar ela aqui de um jeito um pouquinho diferente, ó. Aqui é 10, o próximo é o 15. Depois do 15 vem 13 e 18. 13 e 18. Depois vem 16 e 21. 16 e 21. E assim por diante. Tá vendo que do lado esquerdo aqui, ó, por que eu fui colocando assim? Porque eu fui do 10 pro 15, depois voltei pro 13. Então tá vendo que eu somei e depois subtraí, somei e depois subtraí. Posso fazer, tem várias formas de ver a sequência, tá? Eu prefiro fazer assim que eu acho mais fácil. Tá vendo que aqui na sequência que ele me deu, tem 10 termos, né, ó? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. O 27 é o 10º termo e o 22 é o 9º termo, né? Então eu vou pôr aqui, ó, 22 e 27. Então esse aqui é o 9º e esse é o 10º termo. Ele quer o 16, o 17 e o 18, né? O que eu consigo enxergar aqui, ó? Tá vendo que do lado esquerdo aqui eu vou aumentando, ó, de 3 em 3? Tudo bem? De 10 para 13, de 13 para 16, vou aumentando sempre de 3 em 3. E a mesma ideia daqui, ó, aumentei 3 e assim por diante. Então, vou fazer os próximos termos aí. Eu vou começar só os do lado direito. Por quê? Porque como eu quero começar do 16, eu não preciso fazer o 11, não preciso fazer o 13, esses eu não preciso, né? Eu vou fazer todos os pares e aí depois eu vou fazendo os outros, tá? Se você quiser, você pode fazer todos aí. Se não, vai fazendo igual eu faço aqui, ó. Então, do 27, se eu somar mais 3, eu iria para o 30, né? Então, o 30, vou colocar aqui, seria o 12º termo. Depois, 33, 14º. E 36 seria o 16º termo. Tá? Do outro lado, do 9º termo para o 11º, seria mais 3, seria 25, né? Então aqui seria 25. Depois, mais 3, 28. Mais 3, 31. E agora o que eu quero? 17º aqui, né? Somo mais 3, eu vou encontrar 34. E daqui eu somo mais 3, vou chegar no 39. Então eu quero, esse aqui é o 18º. Então eu quero esses três últimos aqui, né? Eu quero a soma do termo 16, do 17 e do 18. Então é só somar os três. 36 mais 34 mais 39. Simples assim. 36 mais 34 vai dar 70. 70 mais 39 vai dar 109. Então a soma dos três aí, 109. Tudo bem?
Então, letra B aí para a primeira questão. Só fazer aí a sequência, continuar essa sequência. Primeiro entende, né, a sequência, o que está acontecendo nela. E aí só prosseguir aí na sequência para fazer o que ele está pedindo aí. Beleza? Então, nosso primeiro exercício aí, letra B. Exercício 2. Isso aqui vai ser uma regrinha de 3, né? Na verdade, eu vou fazer 2 regras de 3. Ele fala assim, ó. Em uma pizzaria, 6 pessoas comem pizza durante 2 horas e meia. Cada uma delas comeu 3 fatias a cada 15 minutos. O tempo mínimo necessário para que 9 pessoas, cada uma delas comendo 5 fatias a cada 20 minutos, igualem o número de fatias de pizza que as primeiras 6 pessoas haviam comido é de quanto? Então eu quero saber quanto tempo vai ser necessário para que 9 pessoas que comem cada uma delas 5 fatias a cada 20 minutos iguale a quantidade de fatias de pizza das primeiras 6 pessoas. Primeiro eu tenho que saber quantas são essas fatias das 6 primeiras pessoas, para depois achar o valor aí. Então o que eu posso fazer? Eu posso falar que 6 pessoas comem X pizzas durante 2 horas e meia. Então eu vou colocar aqui, ó, as informações. Pessoas, pizzas, pedaços de pizzas, né? E aqui o tempo. Então aqui, ó, eu vou fazer 6 pessoas comem uma quantidade de pizza em 2 horas e meia. 2 horas e meia eu vou transformar tudo para minutos, tudo bem? Vai dar 150 minutos, porque fica mais fácil de eu fazer a conta aqui depois, tá? Então eu transformo em minutos, 150. Ele falou que cada uma come 3 fatias em 15 minutos. Então uma pessoa come 3 fatias em 15 minutos. Então eu acho quantas pizzas, né, quantos pedaços de pizza essas 6 pessoas comeram. Eu tenho que ver se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais para depois fazer minha conta. Olha que fácil, ó. O X está aqui nas pizzas, né? Então é ele que vai mandar. Então eu vou olhar a partir dele para os outros dois, para as pessoas e para o tempo. Então vamos ver? Vou começar das pessoas. Eu tinha 6 e fui para 1. Eu diminuí as pessoas? Tudo bem? Se eu diminuo as pessoas de 6 para 1, ó, diminuiu. Eu vou ter um número de pizzas que vai diminuir, né? Se eu tenho menos pessoas comendo, elas vão comer menos pizza. Então aqui vai diminuir. Como os dois diminuem, elas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Agora eu vou lá para o outro lado. O tempo, ó, diminuiu de 150 para 15. Então aqui o número de pizzas também vai diminuir, né? Tudo bem? Desculpa. Se eu tenho um tempo de 150 minutos e passa para 15, as pessoas vão comer menos pizza. Então aqui também é menos. Sempre que os sinais forem iguais, é chamado de diretamente proporcional. E o que acontece no diretamente proporcional? Eu vou pôr o X aqui. Todo mundo que tiver na mesma linha que esse X aqui, ó, todo mundo que tiver na mesma linha que ele não vai mudar, é diretamente proporcional, né? Então eles estão na mesma linha aí, tudo bem? Então o que eu vou fazer? É como se eu multiplicasse em cruz aí, né? Tudo bem? Então é como se eu estivesse multiplicando cruzado. Então como que ficaria aqui, né? Ó, ficaria x sobre 3, do outro lado 150 sobre 15... e 6 sobre 1. Tudo bem? Então, o x ficou sozinho aqui, né? Os outros dois ficaram do lado direito ali. O 150 com o 15 e o 6 com 1. Como é diretamente proporcional, eles continuam nas mesmas posições. E aí é só pegar esse 3 aqui, ó, e subir multiplicando, né? Então esse 3 que está aqui embaixo, ó, eu já posso colocar ele lá em cima também. Tudo bem? Então ele fica aqui. Como não tem ninguém embaixo, é como se fosse 1 aqui. Beleza? Aí eu vou lá e faço essa conta. Esse dá para simplificar com esse, fica 10, né? E aqui embaixo ficou tudo 1. Então 10 vezes 6, 60. Vezes 3, 180. Então eu tenho 180 pedaços de pizza. Vou continuar agora, porque agora ele quer. Então eu sei que as 6 pessoas comeram 180 pedaços. Ele quer saber quanto tempo 9 pessoas que comem 5 fatias a cada 20 minutos vão demorar para igualar essas 180 fatias aí.
Então eu sei que cada pessoa come 5 fatias em 20 minutos. 9 pessoas vão comer 180 em quanto tempo? Então eu vou pôr aqui ó, a segunda parte. Vou manter ó, a mesma ideia aqui. 9 pessoas comem 180 pizzas em X tempo. Ele falou que cada pessoa come 5 pizzas em 20 minutos, nessa segunda parte, né? Ó, 5 fatias a cada 20 minutos. E aí eu vou lá e faço a mesma coisa que eu fiz no anterior. Vamos ver as grandezas. Só cuidado que agora ó, eu vou rever em relação a esse, ó. Tudo bem? Em relação ao tempo. Tudo bem? Então eu vou fazer em relação ao tempo. Vou começar aqui com as pizzas. Se eu tinha 180 e diminuir a quantidade de pizzas, eu vou diminuir a quantidade de tempo, né? Então esse aqui vai ser diretamente proporcional. Daqui para cá, ó, eu só vejo, eu não preciso ver os outros dois, eu só vejo o X com as outras informações, né? Aqui, eu diminuir a quantidade de pessoas. Se eu tenho menos pessoas, o tempo vai inverter, vai ser maior. Tudo bem? Sim? Se eu tenho 9 pessoas comendo, elas comem mais rápido aí. Tudo bem? Como eu tenho mais pessoas comendo, por exemplo, eu tenho 9 pessoas para comer um pedaço de pizza. Elas vão comer mais rápido do que uma pessoa sozinha, né? Uma pessoa sozinha vai demorar 5 minutos para comer esse pedaço. 9 pessoas vão demorar menos de 5 minutos. Então aqui vai ser inversamente, tudo bem? Só tomar cuidado com esse aqui. Por quê? De novo, por que vai ser inverso? Porque se eu tenho menos pessoas comendo, eu vou demorar mais tempo para comer a mesma quantidade de pizza, né? Não mistura as grandezas. Eu esqueço essa do meio, esquece que tem pizzas, né? Pensa que todo mundo vai comer a mesma quantidade. Se eu tenho 9 pessoas, vai demorar mais ou menos tempo para comer essa mesma quantidade. 9 pessoas comem mais rápido, então demora menos tempo. Então quanto mais pessoas, menos tempo. Então é inversa. O que muda aqui para mim? Ó, vou fazer igual ao anterior. Vou pôr o X aqui também. Se quiser pôr outra letra, pode para não confundir, tá? Eu vou pôr o X. O 180 e o 5 continuam. Não muda. O 9 e o 1, como é inversamente, eu troco eles de posição. O 1 fica em cima e o 9 fica embaixo. E aí eu faço a mesma conta que eu fiz lá em cima. Vou tirar esse 20 daqui e o 20 vai passar para lá, multiplicando lá em cima, né? Tudo bem? É regrinha de 3, multiplica em cruz, né? E aqui fica 1. E aí eu vou lá e posso simplificar, né? Posso simplificar aqui, ó, esse com esse, aqui vai dar 20. Aí faz... Posso simplificar esse 20 com esse 5 agora, né? Deixa eu até trocar de cor aqui, ó. Agora eu vou simplificar esse 20 com esse 5. Aqui ficou 1, aqui ficou 4. Vou colocar aqui, né? Que faltou colocar 1 aqui. Então embaixo ficou todo mundo 1. Legal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Então eles vão demorar 80 minutos. 80 minutos, tudo bem que é 1 hora e 20 minutos, né? Tudo bem? Então daqui eu resolvo minha regrinha de 3. Beleza? A regrinha de 3 composta. 1 hora e 20 minutos, letra E. Beleza? Então eu fiz para a primeira, vi quantas pizzas são. Fiz para a segunda e aí vi o que ele estava me pedindo, que era o tempo. Esse 3 foi anulado, né? Ó, ele foi anulado. Anulado. O que ele queria aqui, na verdade? Eu acho que ele pediu a coisa errada aí, por isso que anularam, né? Ele te deu 4 conjuntos e ele falou que não tem intersecção nem com 3 nem com 4 conjuntos, tá? E aí ele falou que existe o mesmo número de elementos em A intersecção com B, A com D, B com C, C com D, assim por diante. E aí ele falou que o número de elementos de cada conjunto A, B, C, D é respectivamente 20, 16, 19 e 17. E aí ele fala assim, ó, o total de elementos que pertence a apenas um conjunto é igual a 32. Acho que é aqui que ele errou, ó. O número de elementos que pertencem apenas ao conjunto A excede o número de elementos que pertencem, eu acho que tinha que colocar aqui, ó, o apenas o conjunto B. Por quê? Porque quando eu faço apenas, eu vou ver que a diferença é de 3. Ou tira esse apenas daqui, né?
a diferença entre o conjunto A e o B, e o D, desculpa, o A seria 20, o D seria 17. 20 menos 17 daria 3. Então ele errou aí, ou ele colocava apenas nos dois, ou ele tirava o apenas dos dois, né? Tá? Acho que foi aí que ele errou. E aí como que eu faria? Eu vou fazer rapidinho aqui, como foi anulado, tá? No gabarito inicial era a letra A 3, né? Ó, deixa eu colocar aqui, era 3. Só que depois foi anulado por causa desse apenas aí que eu acho que eles fizeram errado. O que você teria que fazer? Você teria que montar os 4 conjuntos, né? Ó, A, B, C e D. Aqui eu vou pôr o D, ó. D. Por que eu vou pôr aqui? É como se eles fizessem um círculo assim, tá? Ó, como se eles estivessem fechando. Por quê? Ele falou que a A não faz intersecção com C e o B não faz com D. Então eu fui aqui. O C, ele estaria, ó, vou pôr aqui, ó, o C estaria fechando aqui, tá? Ó, o C eles estariam fechando ali, fazendo um círculo, né? Tudo bem? E aí eu ia fazer, aqui na junção é o mesmo, então eu colocaria X e aí eu resolveria o valor com x. Aqui seria 20, né? Como ele quer esse espacinho aqui, seria 20 menos 2x. Aí o outro, 17 menos 2x. Eu ia fazendo a continha aí e eu ia encontrar que o x ali no meio vale 5. Tudo bem? E aí eu faria 20 menos 5 menos 5, o A daria 10. E o D eu faria 17 menos 5 menos 5, ele daria 7. Então aqui também a diferença seria de 3, né? Tudo bem? Então eu acho que na hora ele errou aí o que era o apenas tal. Então, como ele anulou, eu não vou fazer esse, mas é mais ou menos isso. Você tinha que ir encaixando aí os 4 conjuntos, tá bom? Beleza? Então esse aí foi anulado aí na prova. Inicialmente ele colocou 3, né? Depois eles anularam, porque não teria como. Porque se eu colocar apenas o A e o conjunto D, o apenas A seria menor, então ele não excederia, né? Então estaria errado aí. Tudo bem? Beleza. 4. Para ir ao trabalho caminhando, Rodrigo percorreu a terça parte do percurso sem qualquer parada. Descansou um pouco e em seguida percorreu a quinta parte que restava do percurso e novamente parou para descansar. Após essas 2 etapas, ainda faltavam 1.080 metros para ele chegar ao destino. Ele quer saber a diferença entre o número de metros que ele caminhou na primeira etapa em relação à segunda etapa. Quanto que é essa diferença aí? Então, vou colocar aqui, ó. Eu não sei o total, eu vou chamar o meu total de x. Isso é tudo que ele tem que percorrer. Ele falou que na primeira parte aqui, ó, primeira etapa, ele percorreu 1/3, né, ó. Ele percorreu a terça parte, quer dizer 1/3, tá? Então ele percorreu 1/3 do valor total de x. Na segunda parte, ele percorreu 1/5, ó, a quinta parte quer dizer 1/5, mas é 1/5 do que restava. Tudo bem? Do que restava. Se ele percorreu 1/3 na primeira, o que restou são 2/3, certo? Ó, eu tenho dividido em 3. Se eu usei 1 de 3, sobraram 2 de 3. Então ele percorreu 1/5 do que restava de 2/3 de x. E é aqui que você mata o exercício. E por final, ele falou que ainda faltavam 180. Então, o restante aqui, ó, que seria a terceira etapa, tá? Vou pôr aqui como terceira, 1.080. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que, vou apagar aqui, eu sei que tudo que ele percorreu nas 2 primeiras, eu vou achar o valor total em fração. O que sobrar dessa fração é a terceira parte, tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó. Daqui a pouco eu vou acertar esse aqui, ó. Deixa eu até trocar de cor. Vou fazer essa conta. 1 vezes 2 dá 2. 5 vezes 3 dá 15. Então, 2 quinzeavos, né? Do valor de x. Para eles ficarem com o mesmo denominador, eu vou multiplicar aqui embaixo por 5, né? Vai ficar 15. Então, em cima também multiplico por 5. Quando eu somo esses dois, ó. Se eu somar a primeira parte mais a segunda parte, isso aqui dá o total que ele percorreu nas 2 primeiras etapas. Então ele percorreu aqui, ó, 7
15avos do total. Se ele percorreu 7 de 15, sobram 8 de 15. Então, a fração que representa essa última parte aqui, isso aqui representa 8, né? 7 é o que ele percorreu, então faltam 8 para ele percorrer, né? Então, aqui representa 8 15avos do total. E aí eu resolvo fazendo uma regrinha de 3. Olha que beleza. Então eu vi o quanto ele percorreu nos dois primeiros. O que sobrou, se ele percorreu 7, faltam 8, né? Tudo bem? Se ele percorreu 7 de 15, faltam 8 de 15. E aí eu faço essa multiplicação em cruz, acho o valor total. Achando o valor total, eu vejo o que ele pede aí. Então, para eu achar o valor total, ó, aqui vai ficar x igual, o 15 sobe multiplicando e o 8 vai descer dividindo, né? Vai ficar aqui, ó, 15 e aqui vai ficar 8. Dá para fazer essa conta de cabeça aí, né? Ou você só faz isso aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu só vou dividir esses dois. Por quê? Quando eu divido esses dois, vai dar 135 vezes 15. Poderia fazer a conta, mas eu não vou fazer por enquanto, tá? Isso é o total x aqui, é o total que ele deveria percorrer. Ele quer saber, ó, vou voltar aqui, ele quer saber a diferença entre o número de metros que ele percorreu na primeira e na segunda. A diferença entre eles de fração aqui, ó, de 5 para 2, a diferença é de 3, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A diferença entre eles, vou colocar aqui, é de 3 15avos do valor de x. Só que o meu x é esse aqui, ó. Esse é o meu x. Tudo bem? Então, a diferença entre os dois, de 5 para 2, a diferença é de 3 15avos, certo? Tudo bem? Essa diferença é 3 15avos de x. Só que o meu x agora, ó, é tudo isso aqui. Eu vou lá e faço a conta. Por que eu não fiz ali? Porque agora é só simplificar aqui, ó, esse 15 com esse 15. Aqui embaixo como se fosse tudo 1, né, ó? Tudo 1. E aí eu simplifico esse 15 com esse. E aí é só fazer 3 vezes 135. Isso aqui vai dar 405. Tudo bem? Difícil? Não, né? Só dá um pouquinho de trabalho aí por causa das contas. Mas se você evitar de ficar calculando, tentar deixar para o final, vai facilitando aí a sua resolução do exercício. Beleza? Esse eu acho que é o jeito mais fácil de fazer. Tudo bem? Tem vários jeitos aí de fazer todos os exercícios, né? Eu estou fazendo aqui o jeito que eu acho mais fácil. Então, letra A, 405 metros. Exercício 5. Esse aqui, ó, dá para fazer rapidinho, só a conta aí que é chata, tá? Ó, uma enquete demonstrou que 17% das empresas devem algum tipo de imposto do ano anterior. E desses 17%, né, 13 devem algum tipo de imposto dos últimos 2 anos. Em relação ao total de empresas da enquete, a porcentagem das empresas que devem apenas o imposto do ano anterior é de quanto? Então, ó, eu sei que devem o imposto anterior 17%. 17% eu vou pôr 17 sobre 100, tudo bem? E ele falou que 13% desses 17 devem 2 anos. Então, os que não devem 2 anos é 87, tudo bem, ó? 13% devem 2 anos. Então, 87, a soma tem que dar 100, né? Devem apenas 1 ano. Então, 87% desses 17% devem apenas o ano anterior, né? Tudo bem? E é isso que ele quer saber. Então, eu faço 17% de 87%. E aí, você tem que fazer 87 vezes 17... E aí dividir por 100, né? Porque o outro 100 é o porcento. De cabeça aí, ó, eu fiz de cabeça, ó. 1.479. Tudo bem? Porcento, né? Tudo bem? Como eu vou dividir por 100, isso aqui vai dar 14,79%. Se você quiser pensar assim, ó, eu usei
esse aqui para fazer o porcento, né, a porcentagem, e usei esse aqui para dividir. Ou se quiser colocar os dois zeros aqui e fazer a conta, vai dar 0,1479, e aí como é porcento, multiplica por 100, né? Só que aí você perde um pouquinho de tempo. Então, é isso aí. Então vai ficar 14,79, como ele quer aproximado, isso aqui o mais próximo ali, né, é 14,8%. É o mais próximo aí que tem. Então, alternativa C. Então, eu fiz 17% de 87. Por que 87? Porque se 13 devem 2 anos, os que não devem 2 anos é o restante, é 87%. Tudo bem? Simples, né? O ruim é fazer a conta só aí, mas simples de entender o enunciado. Exercício 6. Considere verdadeiras afirmações 1, 2 e 3 e falsa a 4. E aí depois ele quer o que é verdade aí. Como que eu faço isso? Isso aqui é argumento, né? Como que eu resolvo o argumento? Eu tenho 4, então eu vou pôr as 4 aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Eu coloco aqui no final, eu prefiro fazer assim, colocar no final a conclusão, tá? Quem não quiser não precisa. Então, vou resolver. Se como, então não sinto fome. Eu vou colocar os conectivos, eu prefiro colocar os símbolos, que para mim fica mais fácil de identificar, tá? Então, se como, então não sinto fome. Se como, então não sinto fome. Não sinto fome ou choro. Não sinto fome ou choro, eu vou pôr H para não confundir com o C de come ali, tá? Então H ou choro. Se choro, então não sorrio. Se choro, então não sorrio. E por último, não sinto fome ou grito. Não sinto fome ou grito. E aí ele quer as 3 primeiras são verdadeiras e a 4 é falsa. Então essas aqui todas são verdadeiras. E essa aqui é a única falsa. E aí ele quer que você chegue a alguma conclusão aí. Então, vou colocar. Eu sei que tudo isso aqui tem que ser falso. Tudo isso verdadeiro, tudo isso verdadeiro e tudo isso verdadeiro. A linha toda, a premissa toda tem que ter esses valores lógicos. Eu vou começar da última. Por quê? Porque o ou só é falso quando os dois forem falsos. Então eu sei que esse tem que ser falso e esse também. Se o não F é falso aqui, aqui também ele vai ser falso. O se, então, para ser verdadeiro, não pode ser VF, né? Vera Fischer seria falso. Então, obrigatoriamente aqui tem que ser F também. Esse não F é falso. Como o ou, para ser verdadeiro, um deles tem que ser verdade, obrigatoriamente esse aqui tem que ser verdadeiro. Se o H lá é verdadeiro, aqui também é. Aqui, para ser verdade, obrigatoriamente esse aqui tem que ser verdade. E aí eu valorei todo mundo, né? O que eu faço? Na minha conclusão eu coloco só o que é verdade. Ó, C é falso, então o verdadeiro é não C. Não F é falso, então o verdadeiro é F. H é verdadeiro, então vem H para cá. Não S é verdadeiro, então vem o não S para cá. E o G é falso, então vem para cá não G. Tudo bem? Isso tudo aqui é o que eu tenho de verdade, tá? Eu vou lá e procuro nas alternativas. Não grito e não choro. Errado, né? Eu choro aqui. Sorrio ou sinto fome. Sorrio tá errado. Sinto fome tá certo. Então, letra B aí para a questão 6. Por quê? Porque o ou, um deles sendo verdade, já tá verdade, né? Eu sei que eu sinto fome, ó, é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Então ele falou sinto fome, já é verdade. Como é ou, né? Já era, essa é a questão correta. Beleza? As outras aí, ó, como ou grito, não come, não grito, então estaria errado. Não sorrio e não sinto fome, tá errado, eu sinto fome, né? Choro e grito, eu não grito, então tá errado também. O único que tá certo, letra B aí.
Tudo bem? Beleza, né? 7. Tenho um filho. Nasci 20 anos antes do que ele. Daqui a 10 anos terei o dobro da idade dele. Então hoje a razão entre a idade dele e a minha é igual a quanto? Então eu vou pôr F aqui de filho e vou pôr o P de pai, tá? O filho, se ele tiver X anos, o pai nasceu 20 anos antes. Então ele vai ter sempre X mais 20. É a idade do filho mais 20, né? Ele nasceu 20 anos antes do que o filho. Então ele sempre vai ter 20 anos a mais, né? Tudo bem? Daqui 10 anos ele vai ter o dobro da idade do filho. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Daqui a 10 anos, tudo bem que o filho vai ter x mais 10? Daqui 10 anos o filho tem x mais 10. E o pai vai ter x mais 20 mais 10. Tudo bem que aqui vai ser x mais 30? Por quê? Eu vou somar 10 aqui e vou somar 10 aqui, certo? Daqui 10 anos os dois vão ter 10 anos a mais, né? Então o filho vai ter x mais 10 e o pai vai ter x mais 30, tudo bem? E ele falou que daqui a 10 anos o filho... Deixa eu apagar aqui, ó. Daqui a 10 anos o filho vai ter... Não, daqui 10 anos ele vai ter o dobro da idade do filho, né? Então, daqui a 10 anos, terei o dobro da idade dele. Então, daqui a 10 anos, quando o filho tiver x mais 10 e ele tiver x mais 30, a idade do pai, que é x mais 30, vai ser igual, vou fazer desse lado aqui, tá? Ao dobro da idade do filho. Então, é a idade do filho vezes 2. Não, deixa eu fazer direitinho aqui, que senão vai ficar muito apertado. Então, ó, o dobro da idade do filho, daqui a 10 anos, vai ser igual à idade do pai. Tudo bem? E aí eu caí numa equação aqui e resolvo a equação. Então, o que ele falou? O pai, daqui a 10 anos, quando ele tiver x mais 30, ele vai ter o dobro da idade do filho. A idade do filho é x mais 10. Aí faço 2 vezes x e 2 vezes 10. 2 vezes x é 2x, 2 vezes 10 é 20. E eu resolvo essa equação aqui. Passo o x para a esquerda, passo o número para a direita. Aqui vai ficar 2x, o x passa para a esquerda, fica menos. E do outro lado... o 20 passa para a direita e fica menos. Então, eu encontro aqui que x... Então, daqui, ó... Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui em cima, ó. Daqui eu encontro que x é igual a 10. Então, qual é a pergunta dele? Qual é a idade hoje? A razão entre a idade dele e a minha idade. Então, a idade hoje... Deixa eu pôr aqui, ó. Hoje o filho tem 10 anos e hoje o pai tem 30 anos. Por quê? Porque o x vale 10, né? 10 mais 20 dá 30. E aí a razão entre os dois, a razão é uma fração, né? Simplificando aqui, ó, a razão entre pai e filho é 1/3. Tudo bem? Na verdade, entre filho e pai, né? A razão entre filho e pai é 1/3. Beleza? Então, eu tenho que fazer 10 anos para os dois. Resolver a equação. Achei quantos anos o filho tem. Como o pai é 20 anos mais velho, né? Ele tem 30. Aí, faço 10 sobre 30, que é a razão entre os dois. 1/3 aí. Beleza? Exercício 8. Se a afirmação ou Renato é gerente da loja ou Rodrigo é dono da loja, se isso for verdade, então a afirmação necessariamente verdadeira qual que é? Ou Renato é gerente, ou o Rodrigo é o dono. Então, por aqui, ó. Ou o Renato é gerente, ou o Rodrigo é dono. Isso ele falou que é verdade. Para ser verdade, sempre que eu tenho o ou, que é o ou exclusivo, pode acontecer um ou o outro, mas não pode acontecer os dois ao mesmo tempo, né? Ó, ou ele é o gerente da loja, o Renato, ou o Rodrigo é o dono da loja, mas os dois não podem acontecer, porque ele falou que é verdade. Então, ou isso aqui é verdade e isso é falso, ou isso é falso e isso é verdade. Então, o que eu posso garantir?
que o Renato só vai ser gerente da loja se o Rodrigo não for o dono, tá? Se um for verdade, o outro tem que ser falso. Então isso aí tem na letra B, ó. Se o Renato é o gerente da loja, se somente se o Rodrigo não for o dono. Então, se um é o gerente, o outro não pode ser o dono. É o único jeito aí de isso ser verdade. Um é o dono e o outro não é o gerente. Ou um é o gerente e o outro não é o dono. Os dois ao mesmo tempo não pode acontecer para isso ser verdade. Então, isso está na letra B. Renato é gerente e o Rodrigo não é o dono da loja. Então ele só vai ser gerente se o outro não for o dono. Tudo bem? Então isso aí está na letra B. Beleza. Vamos para os dois últimos aí, ó. O 9. O 9 são diagraminhas aí, né, que a gente usa. Então ele fala assim, ó. Todo contador é matemático. Não há músico que não seja matemático e Carlos é músico. Ele quer saber o que é correto aí. Olha como eu faço. Todo contador é matemático. Eu faço assim, ó. Todo contador é matemático. Eu faço assim, ó. Todo contador é matemático. Então, todo mundo que é contador está dentro do conjunto matemático. Tudo bem? E não tem músico que não seja matemático. Então, não tem músico que não seja matemático. Ou seja, todos são matemáticos. Então, eles podem estar aqui, ó. Ele não falou nada do músico ser contador, então ele pode estar aqui. Aqui eu vou pôr músico, né? E aqui eu vou pôr um azinho de matemático. Só para não confundir. Então, todo contador é matemático. Então, o grupo dos contadores estão dentro dos matemáticos. E não tem nenhum músico que não é matemático. Ou seja, todos os músicos são matemáticos. Mas ele não falou do músico ser contador, então eu faço um conjunto genérico aí, né? E aí ele falou que Carlos é músico. Se o Carlos é músico, ele vai estar em algum lugar por aqui, né? Ó, ele está dentro desse conjunto vermelho aqui. Beleza? E aí vamos ver o que é verdade. Carlos não é matemático? Errado, né? Se Carlos é músico, então ele é contador? Não necessariamente. Ele não é contador? Não sei. Pode ser que sim. O único que está certo é esse, ó. Se Carlos é músico, então ele é matemático. Sim, ó. Se ele é músico, ele está dentro do conjunto matemático. Nem precisaria fazer o conjunto, ó. Letra D. Se todos os caras que são músicos, eles são matemáticos, então se ele é músico, ele também é matemático. Como que eu vejo isso, ó? Não existe nenhum músico que não seja matemático. Ou seja, todos os músicos são matemáticos. Então, se Carlos é músico, ele também é matemático. Tudo bem? Nem precisaria fazer o desenho aqui. Eu faço porque eu uso sempre o mesmo jeito de resolver. Mas, nesse caso aqui, nem precisaria, né? E o último aí, para finalizar, um exercício tranquilo, né? Ó, ele quer que você dê a negação da afirmação. Se a demanda aumenta, então os preços tendem a subir. Então, vou pôr aqui, ó. Se a demanda aumenta, então os preços tendem a subir. Como ele quer a negação, negação é o mané, lembra? Mané, o que é mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então eu mantenho a primeira e nego a segunda. Então tem que estar ali, ó, que a demanda aumenta e os preços não tendem a subir. Tudo bem? Opa, até coloquei a resposta já aqui, né? Então, a demanda aumenta e os preços não tendem a subir. Aonde está isso? Na letra E, né? Ó, ele só inverteu aqui a ordem, mas não tem problema. A demanda aumenta, está escrito aqui, ó, demanda aumenta e os preços não tendem a subir. E os preços não tendem a subir. Tá ligado pelo conectivo E, né? Do mané. Aqui ele inverteu, né? Ó, deixa eu voltar aqui. Ele só trocou de posição, mas não tem problema, né? Eu posso inverter aqui que não tem problema. Então, os preços não tendem a subir e a demanda aumenta. Beleza? Negaçãozinha do se então, mané. Para negação do se então, eu só tenho uma, né? Que é o mantém a primeira e nega a segunda. Beleza? E foi isso aí. Então, essa foi a nossa aula de hoje.
Então resolvemos aí as questões, né, da prova do TCE de agente do ano de 2017. Se ficou alguma dúvida aí, manda no chat aí, manda as perguntas aí que eu vou respondendo para vocês. Mas eu acho que deu para entender aí tranquilo, né, essas questões aí. Então ele mistura um pouquinho de matemática, um pouquinho de raciocínio lógico, e aí você vai resolvendo aí. Algumas são mais rápidas, outras demoram um pouquinho mais. Então, na média, aí vai se equilibrando mesmo. Em média de 3 aí, minutinhos por questão. Vai se equilibrando aí as mais fáceis com as um pouquinho mais difíceis aí. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado aí pela presença de todos. Não esquece de dar o like, de se inscrever no canal e de seguir as redes sociais da Qualis. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Um abraço e tchau!